Quem foi Micaías? Hoje vamos conhecer um profeta corajoso e pouco conhecido que teve a ousadia de se opor a reis poderosos para falar a verdade de Deus. Micaías era um homem que, ao contrário de muitos profetas ao seu redor, não se deixava corromper pelo desejo de agradar ou ganhar favores. Enquanto outros profetas só diziam o que o rei queria ouvir, Micaías escolheu a fidelidade a Deus acima da sua própria segurança, sem medo de enfrentar quem fosse. Mas por que ele se arriscava tanto? O que ele ganhou, sendo sincero, em um tempo em que todos queriam apenas agradar aos reis? A história de Micaías é um exemplo de coragem que atravessa gerações. Vamos descobrir juntos como as palavras desse profeta ainda ressoam hoje, nos inspirando a falar a verdade, não importando o que aconteça. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Micaías foi um profeta único e corajoso, mencionado na Bíblia em um momento de grande tensão entre os reinos de Israel e Judá. Seu nome significa "quem é como Deus", refletindo seu compromisso com a verdade e sua fidelidade a Deus, mesmo quando enfrentava autoridades poderosas da oposição. A Bíblia não dá detalhes específicos sobre como Micaías se tornou profeta, mas podemos entender um pouco, observando seu contexto e papel nas Escrituras. Micaías era filho de Imlá e viveu durante o reinado de Acabe, rei de Israel, e de Josafá, rei de Judá. Esse foi um período difícil, marcado pela idolatria e pela corrupção nos dois reinos. Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, trouxe a adoração a Baal e a Zerá para Israel, afastando o povo de Deus. Em contraste, Josafá, rei de Judá, buscava agradar a Deus e seguir o exemplo de seu pai, Asa. E foi nesse contexto que surgiu Micaías, um profeta chamado por Deus para proclamar a verdade e se posicionar contra a idolatria e a corrupção que dominavam Israel. A história de Micaías é curta, mas extremamente impactante, destacando-se especialmente no episódio em que os reis Acabe e Josafá se reúnem para discutir a guerra contra Ramote-Gileade. Acabe, ansioso por conseguir apoio para sua campanha militar, consulta uma grande quantidade de profetas. No entanto, esses profetas eram, na verdade, falsos, sempre confirmando o que o rei desejava ouvir para agradá-lo. Josafá, desconfiado de todas as respostas que recebeu, questiona a Acabe se não há nenhum profeta verdadeiro do Senhor disponível para ser consultado. Relutante, Acabe menciona Micaías, mas expressa seu descontentamento ao afirmar que o detesta, pois nunca profetiza o que é bom para ele, mas sempre o que é mal. Essa aversão de Acabe por Micaías ilustra a diferença fundamental entre as profecias verdadeiras e as falsas, ressaltando a coragem do profeta em transmitir a palavra de Deus, mesmo quando isso desagradava ao rei. Quando Micaías é convocado, ele inicialmente imita a resposta dos que foram chamados antes dele, dizendo que o rei teria sucesso. Micaías utiliza essa abordagem para provocar uma reação e mostrar a falta de profundidade nas mensagens dos falsos profetas, mostrando que eles não têm fundamento na verdade de Deus. Após a provocação, ele explica uma visão. Deus permitiu que um espírito enganador fosse usado nos falsos profetas para enganar Acabe. Após essa revelação, Micaías entrega a verdadeira palavra do Senhor, que predizia a morte de Acabe na batalha e que os exércitos de Israel seriam dispersos
como ovelhas sem pastor, desafiando assim o rei e reafirmando sua coragem em proclamar a verdade divina, mesmo sob risco pessoal. A coragem de Micaías em falar a verdade, mesmo que fosse difícil de ouvir, teve um alto preço. Ele foi preso e recebeu apenas pão e água, como punição imposta por Acabe, que não aceitava a profecia de Micaías. Apesar de saber das consequências que enfrentaria, Micaías permaneceu firme em sua convicção. Ele deixou uma mensagem clara: se Acabe voltasse para casa em paz depois da batalha, isso significaria que o Senhor não havia falado por meio dele. A história se desenrola exatamente como Micaías havia profetizado. Durante a batalha, Acabe é ferido e acaba morrendo ao entardecer. Isso prova que Micaías realmente era um verdadeiro profeta do Senhor. Sua coragem e determinação em falar a verdade, mesmo na dificuldade, ressaltam a importância de se manter fiel aos princípios e à mensagem de Deus. Micaías nos ensina a importância de ter coragem para falar a verdade, mesmo que isso não seja fácil. Em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a seguir a maioria, precisamos lembrar que a verdade nem sempre é popular. Em nossas relações, no trabalho ou na comunidade, devemos nos perguntar: estamos prontos para defender o que é certo, mesmo que isso nos traga problemas? A história também nos mostra a importância de ter discernimento. Josafá, o rei de Judá, questionou os profetas que falavam apenas o que Acabe queria ouvir. Isso nos lembra que precisamos avaliar as informações e opiniões que recebemos, seja nas redes sociais, na mídia ou nas conversas com amigos. Devemos buscar a verdade e a orientação de Deus ao tomar decisões importantes. Micaías permaneceu fiel à sua missão, mesmo quando enfrentou a prisão e a rejeição. Isso nos inspira a sermos fiéis ao que acreditamos, mesmo quando a pressão para mudar de opinião é forte. Em nossas vidas, enfrentamos situações em que nossos valores são desafiados. Ser fiel a Deus e aos seus princípios, mesmo quando é difícil, mostra a profundidade da nossa fé. Micaías se destacou em um momento em que muitos profetas diziam apenas o que o rei queria ouvir. Isso destaca a importância de ter uma comunidade de fé ao nosso redor, pessoas que buscam a verdade e a justiça. A igreja e grupos de apoio espiritual são fundamentais para nos ajudar a permanecer firmes em nossas convicções. Precisamos nos conectar com quem também busca a vontade de Deus, ajudando uns aos outros a resistir às pressões externas. A profecia de Micaías nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Às vezes, podemos nos sentir sozinhos em nossas dificuldades, mas a história de Micaías nos mostra que Deus usa até as situações difíceis para cumprir seus planos. Confiar na soberania de Deus nos dá esperança e coragem para enfrentar os desafios, sabendo que Ele tem um propósito maior. A história de Micaías é um lembrete poderoso de que viver pela verdade pode ser desafiador, mas é essencial para nosso crescimento espiritual e nosso testemunho. Ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, podemos nos tornar instrumentos de Deus em um mundo que muitas vezes se desvia do que é certo. Que possamos ter a coragem de Micaías e a fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.